Oi, gente, eu sou a professora Mel. Vamos lá retomar os nossos estudos em redação? Hoje eu trouxe para vocês a nossa segunda estrutura, tá? Então, nós temos a nossa estrutura principal, que é modelo Enem, que é super completa, detalhada, tem uma competência para cada coisa, vai arrasar em qualquer prova de redação que você fizer com aquela estrutura Enem, mas agora eu trouxe também uma opção, é uma alternativa aí, principalmente para os meus vestibulandos de medicina, tá? Que vão fazer muitas provas VUNESP, que vão fazer muitas provas, por exemplo, de outras bancas, tá? E que geralmente essas bancas utilizam as mesmas competências da VUNESP, utilizam esse mesmo estilo de estrutura. Então, eu trouxe a nossa segunda estrutura para vocês, vou apresentar para vocês, vai mudar pouquinha coisa da nossa estrutura principal, mas é uma alternativa aí para os seus estudos, para você focar em cada banca que você achar melhor, tá? E também é uma opção para você se programar para o seu vestibular, tá bom? Vamos seguindo em frente aqui que eu vou compartilhar minha tela com vocês. O que eu tô trazendo aqui para vocês? Vocês vão lembrar da última aula que eu falei sobre terceiro texto do Graciliano Ramos, que fala justamente sobre as palavras, né? A palavra pode ser inútil e pode ser perigosa. Tem também aqui, só para relembrar para vocês a nossa última aula, planejamento textual, passo a passo, bonitinho, certinho. O nosso planejamento textual aqui, 6 passos, lembrando o seguinte, a estrutura do Enem, a nossa estrutura mais complexa, a nossa estrutura mais detalhada, aquela estrutura que a gente quer nota 1000, que a gente está indo para gabaritar, nós temos os 6 passos e o que vai mudar é a conclusão aqui. Perceba que os elementos da intervenção, eles não têm aqui. O que vai aparecer são os elementos da conclusão aqui na VUNESP, tá? Então, esse planejamento textual aqui é o que você vai fazer para a VUNESP, para as bancas militares, é o planejamento que você vai fazer para bancas de concurso público, por exemplo, também com a mesma estrutura, com 3 competências em geral, tá? Então, aqui o que vai mudar? A gente ainda tem a delimitação do tema obrigatório, principalmente na VUNESP, tá? VUNESP gosta muito de temas polêmicos e gosta que você se posicione. A VUNESP não gosta de isentão que fica em cima do muro. Então, lá no passo 2, nós temos o quê? Repertório sociocultural. Mel, como assim? Repertório sociocultural não é uma competência do Enem? Vamos lá, vamos explicar isso. Repertório sociocultural, gente, foi o Enem que oficializou esse nome, repertório sociocultural, tá? Mas a gente já utiliza o repertório em todos os modelos de redação, mesmo antes da criação do Enem. Como que a gente chamava o repertório antes do Enem? A gente chamava de argumento de autoridade. Era isso que a gente fazia. Além do nosso argumento, a gente trazia o argumento de autoridade de alguém, de um filósofo, de um geógrafo, enfim. E o Enem veio e colocou o nome bonito lá, repertório sociocultural, e a gente acabou se acostumando com ele, tá? Então, o repertório sociocultural você vai utilizar em todas as bancas de redação, até mesmo nas bancas de redação, por exemplo, a banca CESP, tá? Sebrasp. Ela, em geral, nas bancas de concurso público, a banca CESP vai te trazer o repertório para você aplicar na redação. A banca CESP, que também faz o treinamento dos corretores do Enem, ela faz o contrário lá no vestibular do Enem. Ela traz a redação, a temática para você trazer o repertório para o texto. Então, atenção ao repertório sociocultural. A gente vai ter uma aula específica disso, de repertório. Vamos ter uma aula específica de competência gramatical, tá? Então, assim, o nosso curso é bem completo, você não vai se arrepender de dar toda a sua atenção, investir todo o seu tempo no nosso curso, tá? Lembrando o seguinte, a gente vai ter aula ao vivo sobre esses temas, para você
ir acompanhando ao vivo, as suas vídeos ao vivo. Depois eu vou disponibilizar a nossa aula ao vivo lá na plataforma também, tá? Para quem perder. Então, bora lá. Que eu tenho? Passo 1, delimitação do tema. Passo 2, repertório sociocultural. Passo 3, criação de tese, crítica ao fato. Vai ter que ter uma crítica sempre. Passo 4, eu tenho aqui os argumentos que você vai criar, tá? Eu tenho no passo 5 também repertório que você vai utilizar para fundamentar seus argumentos. E lá no passo 6, que é onde tudo vai mudar entre as bancas, né, de vestibulares, eu tenho aqui no modelo VUNESP, modelo PUC, FUVEST, UNESP, em geral vai ser isso aqui, tá? Você vai trazer apenas 2 elementos de conclusão. Você vai trazer a ação, o que pode ser feito, e uma finalidade. Acabou. Vou mostrar para vocês como vai funcionar isso na prática com um texto, tá? Com um texto que foi aprovado, tá? Pela banca. Nós temos aqui um texto aprovado pela VUNESP. O voto deveria ser facultativo no Brasil? É o tema que foi escolhido aí pela VUNESP em 2018. Veio nesse formato aí de pergunta, né? Vocês viram na nossa aula anterior VUNESP como que ele traz os temas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. O voto deveria ser facultativo no Brasil? Olha o que aconteceu, como que a aluna... eu sempre trago redações, por coincidência, de meninas, né? E vocês sabem que na prova de redação do Enem, mais de 60% das candidatas que fizeram nota 1000 eram mulheres. Então, temos aí um precedente, né? Vamos lá. Tese. O voto é obrigatório no Brasil, independente se você acha que deveria ou não ser obrigatório. Logo, a representatividade política, ela deve ou deveria, né, ser legitimada, deveria ser legítima. Então, presta atenção no seguinte, o voto deveria ser facultativo no Brasil? Cuidado com palavras-chave na VUNESP, tá? A VUNESP usa muito tema polêmico, a VUNESP vai utilizar de uma abordagem polêmica e você pode cair na pegadinha dela. Cuidado! O que aconteceu aqui? Lembrando o seguinte também, gente, a redação é um documento oficial. A redação precisa respeitar a Constituição Federal, os direitos humanos, independente do que você acha, do que você acredita, da sua opinião, não interessa. Aquilo ali é um documento oficial. Então, você precisa ter em mente que se a banca te colocar um tema polêmico, um tema que pode trazer uma ideia fora da Constituição Federal, você vai ter que ir contra a banca, tá? Cuidado, o golpe tá aí, cai quem quer. E aí ela fala o seguinte assim, o voto em branco tornou-se um protesto muito comum atualmente contra o sistema político e a falta de representatividade. A aluna fez isso daqui. Sabe por quê? Porque ela sabe que o voto é obrigatório. Não interessa se o tema da redação te deu a chance de pensar que o voto deveria não ser obrigatório. Ele é. Então, você tem que trabalhar com a realidade, tá? Olha qual vai ser a estratégia que ela vai criar nessa redação. Foi uma redação que, de fato, mereceu nota máxima, porque ela foi muito rápida no raciocínio. Ela planejou muito bem a redação dela. Percebam o planejamento na prática. Ela trouxe como contextualização, ela trouxe assim, as eleições para prefeito na cidade de São Paulo, tá? Olha como que ela botou isso daqui. Ela trouxe o voto em branco tornou-se um protesto comum, ou seja, ela veio com uma crítica, tá? Uma crítica. Ela veio com o argumento 1 dela. O argumento 1 dela foi o quê? A falta de projetos de capacitação de eleitores acerca da importância da participação democrática. Ou seja, que eixo foi esse que ela abordou? Ela abordou a ideia de que o voto, por ser obrigatório, deveria ter capacitação, né?
Como que eu estou obrigando pessoas a votar se não dou sequer para ela uma capacitação, uma ideia de como é votar? Geralmente a gente chega na fase adulta sem saber como é votar, sem saber qual é o critério, sem saber como funciona a votação. Nós vamos ter aula justamente sobre isso. Qual é o critério? E aí ela fala, na ação dela, o critério eleitoral dessa matéria, vamos dizer assim, direito eleitoral, gente. Só que nessa linha da Mel, que você vai ter teoria jurídica. Desculpa, vamos lá que a gente vai seguir o rastro aqui da aluna nota máxima. Ela faz o seguinte, no segundo argumento dela, ela vem com esse problema, essa crítica. A corrupção generalizada e a falta de seriedade nos processos democráticos que não transmitem segurança, tá, ao eleitor. Quando ela fala de não transmitir segurança, veja bem, ela não falou que ela se sentiu insegura. Ela não deu a ideia de que ela é a favor do voto facultativo. O que ela deixou aqui no ar para o corretor foi o seguinte: ela falou assim, bom, eu acho que se... Trocando em miúdos, obviamente, porque ela não escreveu isso na redação, tá, gente? Vamos com cuidado. Ela escreveu de maneira impessoal. Mas se eu fizesse uma interpretação aqui informal da redação dela, basicamente ela está olhando para o corretor e dizendo assim, bom, eu não estou defendendo o voto facultativo, porque eu sei que no Brasil o voto é obrigatório. O que eu estou dizendo, eu estou fazendo uma crítica, eu estou dizendo que se o cidadão não se sente seguro em votar, ele não deveria ser obrigado. Foi só isso que ela falou. Tirou dela da reta. É o que você vai fazer na redação. Presta atenção, vamos lá. Olha como que foi ficando o planejamento dela, que é o passo a passo, gente, que eu tô mostrando para vocês. Tá? Olha como foi ficando sua redação. Ela foi construindo uma redação nota máxima. Ela falou da falta de capacitação de eleitores, falou da insegurança dos eleitores em votar e a obrigação deles em votar mesmo assim, mesmo se sentindo inseguro. Falou também, trouxe uma estratégia argumentativa para fortalecer os argumentos dela. Olha como ela foi incrível nas estratégias dela. Na estratégia número 1, que ela falou da falta de capacitação, ela fez uma alusão ao voto de Cabresto. Ela trouxe um fato histórico. Ela mencionou o voto de Cabresto, ela falou sobre o autoritarismo manifestado no voto obrigatório, e aí ela fez uma alusão também, gente, à recém-criada república, ou seja, ao início mesmo dessa construção de república, né, da nossa república federativa. Ela fez uma alusão, tudo isso em um período só. Vamos seguindo o baile aqui, entendendo o que ela fez. Lá na estratégia argumentativa 2, olha o que ela fez. Para ela falar sobre a corrupção generalizada, sobre a insegurança dos eleitores, ela trouxe a Constituição Federal para dizer que ela estava certa sobre isso. Ela trouxe a lei das eleições para dizer que ela estava certa sobre isso, só porque a lei das eleições, ela vai falar sobre o sistema proporcional no Brasil, que é aquele cujo o candidato, né, àquele cargo público, ele vai se eleger não pela quantidade de votos totais, de quem votou, de quem não votou, enfim, não vai ser considerado isso, vai considerar os votos absolutos, ou seja, se o número de votos em branco for superior ao de votos válidos, não interessa, aquele cara vai ser, aquele candidato vai se eleger normalmente. Essa foi a crítica que ela fez aqui, tá? De eleitoral, isso daí, abre o olho. Pois permite candidatos se eleger o número mínimo de elegidos. Ela foi incrível, gente, olha só. Aqui uma foto, mais uma vez, eu sempre gosto de trazer a foto da redação da aluna, do aluno, né? Essa é a foto da redação dela. Perceba que letra mais linda, mais querida. Coisa querida demais na minha vida, essa letra. E perceba que ela cometeu algumas rasuras, mas, gente, a VUNESP,
ela costuma ser menos rígida que o Enem, tá? Então, ela cometeu algumas rasuras, a margem tá um pouquinho ali, né, estranha, mas ok, levou nota máxima, merecidamente, né, gente? Porque ela arrasou no texto dela, no discurso, usou título também, gente, é importante você sempre priorizar o uso de título. Não é obrigatório, mas, gente, o título, ele vai fazer toda a diferença, ele vai mostrar que você está seguro na sua redação. Então, treina com título, tá? Vamos combinar isso a partir de agora? E aqui a redação dela, vocês vão ver, gente, que a estrutura é igualzinha à nossa estrutura do Enem, vai mudar pouquíssima coisa, mas realmente a estrutura da VUNESP, da PUC, todas essas estruturas, né, bancas militares, são bem menos rígidas que a do Enem, tá? São mais simplificadas, olha só. Ela começa com a contextualização dela aqui, olha só. Recentemente, na eleição para prefeito da cidade de São Paulo, o número de votos em branco foi superior ao número de votos efetivos. Depois ela vem com a crítica do branco, tornou-se um protesto muito comum atualmente contra o sistema político e a falta de representatividade. Depois, isso aqui é a introdução dela, tá? Abre o olho, vamos anotar tudo. Não confia no teu HD, anota tudo que a gente está falando aqui na aula. E aí ela faz o seguinte, ela vem com uma problematização. O que é problematização, Mel? Você vai trazer um fenômeno, você vai explicar por que aquele problema acontece, qual é o fenômeno que faz aquele problema acontecer. E aí ela disse assim, essa forma de protesto, ou seja, ela está explicando por que aconteceu isso, do número de votos em branco ser superior a votos efetivos. Por sua vez, suscitou debates acerca da obrigatoriedade dos votos e de como ela interfere na democracia. Perceba que em nenhum momento ela não confirma que ela quer o voto facultativo. Ela faz uma análise e ela vai dizendo assim, bom, especialistas, eu sou especialista, eu sou estudante do ensino médio, eu não sou especialista, mas os especialistas, os debates por aí, né, falam que a obrigatoriedade do voto interfere na democracia. Por que será que ela teve essa ideia, né? Vamos ver lá na frente o que ela faz. Aí ela faz um fechamento da introdução dela, que ela diz assim, apesar de muitos fatores indicarem que o voto facultativo seria democraticamente mais correto, o Brasil ainda mantém sua obrigatoriedade, evidenciando um Estado autoritário e uma democracia fajuta. Aqui ela se posicionou. Perceba, vamos seguindo. Olha só o que ela faz no primeiro desenvolvimento dela. O primeiro desenvolvimento, gente, foi bem comprido, tá? Em geral, desenvolvimentos tem que ser grande. É umas 10 linhas mesmo, é por aí. Por isso que eu digo para vocês, letra de formiguinha, tá? Vamos lá. Ela diz assim, a República Democrática Brasileira nasceu de um molde autoritário e alienador. Herança que é presente até hoje na sociedade. A prática do voto de cabresto, ela veio relembrando. Perceba o seguinte, que o corretor passou um paninho para ela aqui. Por quê? Porque ela não usou conectivo, ela passou direto. A prática do voto de cabresto não permitiu que a classe eleitora formasse uma consciência eleitoral, pois não se enxergava claramente as implicações de um voto, além de não lhe ser dado o poder de escolha, devido ao voto descoberto. Perceba que ela fez aqui uma alusão, ela trouxe a ideia do voto de cabresto, como era que funcionava esse voto de cabresto, e aí ela traz dentro do argumento dela, que vem em seguida, ela vai dizer o seguinte, ela vai fazer esse repertório dela ser produtivo. O que é isso? O repertório sociocultural, ele precisa de 3 coisas. Ele precisa ser legítimo, tá? Ele precisa, de fato, existir, né? Não pode ser das vozes da sua cabeça.
Segundo, ele precisa ser pertinente, ou seja, ele precisa ter a ver com o tema daquela redação, com aquele argumento, enfim, tem que ser pertinente, tá? Você não vai falar uma coisa que não tem nada a ver. E ele precisa ser produtivo, ou seja, não adianta você usar um repertório maravilhoso, pertinente, um repertório legítimo e você não usar ele da maneira correta. Se você usar esse repertório e ele não tiver nada a ver com o seu argumento, já era. Você vai ser penalizado. E aí ela faz assim, muito tempo se passou, mas embora os mecanismos tenham mudado substancialmente, o que ela está falando aqui? Ela está dizendo que o voto não é mais de cabresto, né? Mudou o sistema. Ela diz, nenhum projeto de educação foi criado para esclarecer aos eleitores acerca da importância da participação democrática, sendo ainda muito comum a ideia de que o voto não possui valor algum. Sabe o que ela falou aqui? Ela disse, bom, o processo mudou, não tem mais voto de cabresto, mas está funcionando igual. Então, o repertório dela foi extremamente produtivo. Ela mostrou que nada mudou. Apenas a forma de fazer mudou, mas eles estão fazendo a mesma coisa, sabe? Estão se aproveitando, manipulando o voto. E aí ela faz uma problematização aqui. A VUNESP adora problematização. Gente, sério. Dessa forma, origina-se a prática de compra e venda de votos muito recorrente no Brasil. E um dos motivos alegados para manutenção do voto compulsório. Ela traz uma crítica dizendo assim, é um dos motivos para não se debater o voto facultativo. É isso. E aí ela faz um fechamento, né? No entanto, o autoritarismo manifestado no voto obrigatório remete à estrutura antidemocrática da recém-criada república, pois é apenas uma maneira de manter a população sob controle e não uma medida eficiente para solucionar os problemas eleitorais brasileiros. Gente, é isso, tá? É isso. Perceba o seguinte, planejamento excelente. Ela planejou cada período do texto dela, o que ela ia fazer, fez o passo a passo bonitinho, direitinho. É isso, tá? Lá no desenvolvimento 2, perceba que foi um desenvolvimento mais enxuto, um desenvolvimento menor. E ela fala assim, ela já trouxe o argumento dela de cara, né? Já veio com o argumento dela assim. Além disso, o Brasil vive uma crise de representatividade. Se você pegar toda a redação dela e colocar naquela folhinha de planejamento, você vai ver que o tempo todo ela utiliza as palavras-chave, o tempo todo ela relembra o corretor qual foi o argumento dela. Aí ela vai falar aqui da crise de representatividade, a ausência de confiança na classe política e a descrença nos processos democráticos derivados, entre outros, da corrupção generalizada e da falta de seriedade nos processos democráticos. Sabe o que ela falou aqui? Ela botou entre vírgulas como o impeachment. Ela trouxe o impeachment como exemplo. Por que ela trouxe o impeachment como exemplo? Porque o impeachment, para ele acontecer, ele tem duas partes. Ele tem uma parte política e uma parte jurídica, vamos dizer assim. A parte jurídica é o impeachment ele vai acontecer se aquele presidente, por exemplo, pode ser um governador, enfim, se aquele presidente cometer algum crime financeiro, é a parte jurídica do impeachment. Ok, o processo de impeachment pode ser iniciado. A parte política do impeachment é aquela de que se ninguém quiser, ele não vai ser impeachmentado. Seja com crime de responsabilidade, com crime financeiro, com crime contra a humanidade, o que for. Se a segunda parte, que é a política, não tiver bom senso e não utilizar, não vai acontecer impeachment. E aí ela traz justamente isso, ela diz assim, a falta de seriedade nos processos democráticos. É isso que ela está trazendo, o impeachment, porque ela diz assim, por que o impeachment funciona para uns e não funciona para outros? Por que quando é para fazer um impeachment e seguir a lei, vocês seguem? Quando vocês não querem seguir a lei, vocês não seguem. É uma crítica ao governo, à política mesmo, tá?
Perceba o seguinte, gente, ela não usou nome de presidente nenhum, ela não usou nome de governador nenhum, não utilizou nada disso. Ela tirou dela da reta. Sabe como é que é isso aqui? Impessoalidade no seu texto. É quando você escreve um texto universal, que qualquer pessoa poderia ler e seria bem entendida, né, sobre esse texto. E aí ela diz assim, são causa do altos índices de votos brancos e nulos. Esses votos são protesto de quem não desejava votar, mas foi obrigado. É isso. E aí ela problematiza, ela traz de novo aqui, ó. No entanto, eles são prejudiciais à democracia, pois permitem que candidatos se elejam sem um número mínimo de votos exigidos. Portanto, o voto obrigatório, olha só, gente, no fechamento dela, lá no fechamento dela, ela traz... Deixa eu botar isso para cá. Ela traz justamente um posicionamento aqui, gente, pesado, tá? Que ela fala o seguinte: no entanto, eles são prejudiciais à democracia, pois permitem que candidatos se elejam com o número mínimo de votos exigidos, o que claramente não é solução para a crise de representatividade. Olha o que ela faz no fechamento dela. Portanto, o voto obrigatório é uma violação democrática, pois retira do povo o pleno poder de escolha, inclusive de não votar. Ela ainda botou um traço que ela quer mostrar que ela entende de gramática, de pontuação, que ela está dominando competência gramatical, tá? Tá dominando mesmo. Presta atenção, violação democrática, sabe? Porque quando a gente fala de democracia, a gente está falando que todo o poder emana do povo e que através desse poder ele vai eleger um representante legítimo. Se eu tirei o poder da mão do povo e se eu não tenho legitimidade nessa representação, tá tudo errado. É antidemocrático. Foi o que ela fez. O que eu posso fazer, né? Ela dominou, segurou o corretor e pronto, já foi, nota máxima. É isso. Olha a conclusão dela. Ela vai ter uma reiteração, ela diz aqui, ó. Em suma, o Brasil hesita em entregar definitivamente o poder ao povo devido ao seu caráter autoritário e à democracia inconsistente. Aí, na conclusão dela, ela fala, no entanto, a decisão de votar é o primeiro passo rumo ao voto consciente, ou seja, ela usou uma ação, a decisão de votar conscientemente, né? E a compreensão da importância do processo eleitoral. Estes, por sua vez, quando respeitados, poderão nos levar a uma plena democracia. Finalidade. Pronto, ela cumpriu os dois elementos da conclusão e acabou. Tamara Yamamoto é o nome da aluna, tirou nota máxima, merecidamente, gente, porque ela arrasou na redação dela. E aqui eu trouxe para vocês também alguns modelos de temáticas, tá? Também, olha só, o que eu quero falar para vocês sobre bancas militares, tá? Coloquei aqui no final um material complementar para vocês sobre as bancas militares, que vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre elas, tá? Coloquei aqui um lembrete, né? Não custa nada, margem, parágrafo, caligrafia, tem que sempre lembrar de fazer isso bonitinho. Coloquei aqui também o modelo temático, gente. Como é que vem esses temas? Eles sempre vão vir assim, ó, Banca Vunesp, Unesp, PUC, FUVEST, sempre vai vir assim o tema, ó, em forma de pergunta, compro, logo existo, ou ele vai vir entre isso e aquilo, temas dicotômicos, olha só. O legado da escravidão e o preconceito contra negros no Brasil, ou entre isso e aquilo, banalização do sofrimento, ou forma de sensibilização. Perceba que sempre vai vir um tema dicotômico, né? Entre isso ou aquilo, ou vai vir uma dúvida, né? Uma pergunta ali. Então,
Presta atenção que esse é o modelo, é o estilo temático da banca VUNESP, UNESP, PUC, FUVEST, tá? Tem alguns exemplos aqui também de temas, estilos temáticos de bancas militares. Então, aqui os últimos temas da banca SpaceX, tá? Para vocês conferirem como é que funcionam esses temas de bancas militares. Percebam que é bem próximo do tema VUNESP, é bem próximo do estilo da VUNESP. Então, a gente está te preparando aqui para você gabaritar a sua redação, para você, independente do tema, você arrasar no seu planejamento textual e para você garantir a sua vaga, seja no seu vestibular, no concurso público, seja em vestibulares militares ou civis, você vai arrasar com a nossa preparação, tá? Eu espero que tenha te ajudado nos seus estudos e a gente se vê na próxima aula.